porque realmente, Senhor, Tu tens feito grandes maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por respostas de oração que o Senhor nos tem realmente aberto o caminho onde nós víamos, Pai, que não havia soluções, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Vamos, Senhor, pedir-te, Senhor, que Tu realmente sejas com aqueles que estão doentados, Pai, que Tu possas minorar o seu sofrimento, Senhor, e que tudo, Senhor, que acontece nas nossas vidas, Senhor, nós possamos reconhecer, Pai, que as coisas que nos acontecem é para nos moldar, Senhor, e para limar as nossas arestas, Pai, para que quando o Senhor um dia encontrarmos contigo, Senhor, possamos ter a graça de ouvir-te, chamar-nos de servos leais, Senhor. Agora, neste momento, queremos pôr nas tuas mãos a vida da Isabel, Senhor. Tu possas estar com ela, Senhor, que tu a ajudes, Pai, que ela possa ser uma boa filha, Pai, que ela possa, Senhor, realmente, Senhor, obedecer aos teus pais, Senhor, e cumprir o mandamento que o Senhor nos manda, Pai, honrar o Pai e a mãe acima de todas as coisas, Pai. Ó, Senhor, que ela também possa ser uma estudante, Senhor, triunfante, Senhor, que ela possa realmente, Senhor, ser um espelho, Senhor, que ela possa ser um exemplo, Senhor, na sua escola, Pai, para que os outros possam ver nela, Senhor, diferença, Pai, que ela realmente, Senhor, possa fazer diferença onde se encontrar, Pai. Agradecemos, Senhor, e entregamos este culto nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Iremos fazer uma leitura que se vai encontrar em Isaías 12, 1 a 6. Isaías 12, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou fazer esta leitura. Não sei se aguardo escrever lá ou se posso já ler. É que eu vou ler aqui na Bíblia. Ok. Os irmãos, então, se vai estar aqui, é melhor eu seguir para todos, para estarmos todos com a mesma tradução. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que irás contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e nada temerei, porque o Senhor Jeová é minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, cantai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Damos graças a Deus realmente porque Ele nos dá todas as coisas pelo qual nós não merecemos. E nós contamos com Ele e esperamos nele. Vamos então ouvir o cântico Tempo de Guerra, em que a nossos irmãos vão nos dirigir neste louvor. Este é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra em Cristo, nosso general. Guerra em Cristo, nosso general. Vence o exército inimigo por nós. Este é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra em Cristo, nosso general. Aqui tem o nosso general. Esse é o exército inimigo por nós. Então, nos intimidar, e nos amedrontar.
e baixar nossas almas espirituais. Recebe parabéns, estados de Satanás. Nossa guerra não é contra homem nenhum, nem contra a carne e o sangue, mas contra o diabo e todos seus anjos que operam no estilo celestial. O nosso general valente, barão de guerra, Deus de Judá. Com ele entraremos no forte inimigo e livraremos os cativos de Ló. O nosso general é valente, barão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte inimigo e livraremos os cativos de Ló. E livraremos os cativos de Ló. E livraremos os cativos de Ló. Amém, glória a Deus. Nesta certeza que nós temos que o nosso Deus nos livra de todas as situações e que realmente Ele é fiel e justo e cumpre aquilo que nos manda, que nos diz na sua palavra, e temos que confiar naquilo que o nosso Deus realmente escreve na sua palavra. E iremos então fazer a leitura neste momento em Romanos 8, 31 a 39. Eu pedi a Lúcia se pudesse fazer esta leitura, se faz favor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Realmente nada nesta vida nos possa separar do amor do nosso Deus, porque neste mundo realmente nada nos pode satisfazer do que o amor de Cristo que poderá constranger a nossa vida e realmente que nós nunca possamos desviar deste caminho, porque é o único que nos leva à salvação. É a única certeza que nós podemos ter nesta vida, porque é a única coisa que nos pode salvar as nossas vidas para um dia estarmos com o nosso Deus. Que nada, nenhuma tribulação realmente nos possa separar deste amor que temos para Cristo. Sabemos que há muita coisa nesta vida que muitas vezes nos traz tristeza e desânimo, mas o cristão pode desanimar, mas porque nós somos humanos, mas nós temos sempre a última palavra, que é de Cristo, o Espírito Santo que toca as nossas vidas, para que nós possamos realmente sentir que este amor que Cristo um dia nos amou, sofreu naquela cruz do Calvário para nos livrar, nunca vai ser uma coisa errada, vai ser sempre sempre o maior ponto positivo para que nós possamos levantar e seguir em frente a nossa jornada. Vamos então agora entoar o hino do HCC. Temos por lutas passadas.
E gostou lutas passadas, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado a seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Com perdão, segurança e consolação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo sempre o amor leal, Deus nos guardará. Deus no poder. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Ele já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz e eterna que satisfaz. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, nos pode Deus bom. Os irmãos exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defendei-nos a poder. Os irmãos exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Graças a Deus por isto, que nós possamos realmente cada vez honrar mais o nome do nosso Deus, porque sabemos que Ele realmente é fiel. Agora vamos ter o nosso momento de intercessão. Iremos hoje orar pelo povo do Vietnã. Sabemos que este país fica entre a China e o Camboja, e tem mais outros países lá por perto, como o Laos e outros mais. E sabemos que este continente é um continente muito complicado politicamente, e eles têm uns costumes muito antigos fazem cultos uns antepassados, essas coisas muito retrógradas, que passa para além do que nos escreve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Cristo, tudo se faz novo. O passado é para esquecer, até Cristo esquece o nosso passado. Então, iremos orar para este povo, para que Deus os ajude a ver e a compreender que as coisas passadas não vale a pena, nem fazer estes cultos, são coisas já mais por parte do inimigo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que eles possam realmente ver a verdade que está na palavra de Deus, nas Escrituras. E também, juntamente com este assunto, iremos agradecer a Deus pelo dia de ontem, por tudo ter corrido bem e por o Senhor nos ter aberto esta oportunidade de podermos ter um local para o louvar e para engrandecer o seu nome, e que realmente vemos que isto foi algo que o Senhor preparou para nós e que o Senhor ainda tem grandes coisas para nos apresentar. Basta que nós continuemos fiéis e a nossa fé continue firme, porque a fé é crer
em Deus e dar um passo em frente, mesmo vermos que o caminho muitas vezes parece nubloso, mas debaixo dos nossos pés o Senhor tem sempre algo importante para nós. O que nos parece impossível, viu-se realmente que começou uma coisa pequenina e Deus aumentou as coisas de uma maneira que nós podemos realmente ver que vale a pena lutar para Cristo, vale a pena lutar para seres humanos, vale a pena não desfalecer, porque a nossa fé é a coisa mais importante que nós podemos ter nesta vida, porque ela torna as coisas que nós vemos impossíveis possíveis. E nesta oração vamos pôr este assunto da nossa igreja e também destes irmãos, porque aquilo que muitas vezes eles veem impossível, que Deus possa trabalhar nas suas vidas, para que eles vejam que é possível, porque para Deus não há impossíveis, desde que a nossa fé continue sempre firme. Peço à nossa irmã, ao nosso irmão Rogério para nos dirigir nesta oração, por favor. Tem som? Está-se a ouvir? Sim, está-se a ouvir, Tá, sim. tá Pode continuar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por todas as bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas, Pai Santo. Especialmente nós reconhecemos que tu estás presente e que tens respondido às nossas orações, Pai Santo. Amém. Na questão de alguns dos nossos irmãos que têm estado doentes, Pai Santo, por quem nós temos orado, nós temos visto que tu tens agido nas suas vidas e tens ouvido as nossas orações, Pai Santo. Nós lembramos a nossa irmã Marinelma, também alguns familiares meus e outros irmãos na fé pelos quais nós temos orado, Pai Santo. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos neste momento também por aquilo que está a ser realizado no nosso grupo, na nossa igreja, Pai Santo, pelo trabalho que ontem foi realizado, que os irmãos que puderam estar presentes e que deram o seu melhor para que, de facto, as coisas possam caminhar com a tua aprovação. Pai Santo do Céu, nós agradecemos-te por isso e pela saúde que tu vais dando aos teus filhos. Pai Santo, nós neste momento também te queremos pôr aos teus pés este povo do Vietnã, Pai Santo. Tu sabes as necessidades e as dificuldades que eles têm em enfrentar o dia a dia, a liberdade que eles não têm. E podemos comparar com a liberdade que nós temos para te cultuar, Pai Santo. Que na verdade tu possas ungir, Pai Santo, aquelas autoridades e que possas mover atitudes, que possas fazer com que, de facto, o teu nome não possa ser esquecido naquele lugar, Pai Santo. Também lembramos ainda as situações, como se falou aqui no Camboja, nós acompanhamos há muitos anos aquilo que se passou lá, as dificuldades que aqueles povos tiveram. Pai Santo, tu conheces em toda a parte do mundo as dificuldades que há e Satanás que está a impedir, de facto, que a tua palavra seja anunciada. Mas tu tens todo o poder e tu sabes aquilo que vais fazendo. Pai Santo do Céu, ainda te agradecemos pelo também o aniversário da Isabela, Pai Santo, que ela também, como foi criada, possa continuar sempre confiante no seu Senhor, Pai Santo. Que, na verdade, ela possa ser dirigida por ti até ao fim, Pai Santo. Ajuda, Pai Santo do Céu, neste momento pedimos pela a pregação da tua palavra, Pai Santo. Unge o teu servo com sabedoria e que tudo aquilo que ele nos possa transmitir possa ter guarida nos nossos corações
e possamos pôr em prática nos dias da nossa vida. Pai bendito, pedimos tudo e agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor realmente nos possa dar cada vez mais capacidade de compreender certas atitudes que nós temos neste mundo. Às vezes é difícil aceitar certas coisas, mas estamos no mundo e temos que viver e saber que mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu peço agora à Patrícia se pudesse fazer a leitura em Romanos 11, 33 a 36, faz favor. Irmãos, só um segundo, eu estou aqui a tratar do assunto. Peço desculpa. Foi um problema técnico. Pronto. Já vai ser projetado. Mais uma vez peço desculpa pela interrupção. Irmã Patrícia pausou o vídeo. Não sei se há algum problema. Então eu faço a leitura. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque agora alguém ligou para mim, está bem, tá. Eu peço desculpa, houve aqui um telefonema que entrou aqui. Ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos então prosseguir com o nosso coro, a ele a glória. É uma altura? Eu peço desculpa, irmã, porque terminou aqui sem querer a chamada. Não faz mal, agora não há problema, isto é natural, nas tecnologias é tudo normal. Agora vamos então ao nosso coro. Para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Com profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, realmente, ao nosso Deus da glória. Vamos orar para entregar ao Senhor este trabalho nas suas mãos e realmente que Ele possa preparar os nossos corações para ouvir a mensagem. Nosso grandioso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos a Ti, Pai, para Te agradecer tudo o que foi feito até agora, Senhor. Foi tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. A Ti rendemos glória, Pai, porque realmente Tu tens sido realmente maravilhoso para com nossas vidas, Pai, e agradecemos, Pai, porque Tu, na Tua infinita misericórdia, tens olhado para nós, miseráveis pecadores. Obrigada, Senhor, mesmo, Senhor, porque Tu não tens olhado a nossa miséria, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes fazemos, mesmo em pensamentos, pecados, Pai, que nós cometemos, Pai. Ensina-nos, Senhor, realmente a confessar os nossos pecados, Pai, para que Tu possas, Senhor, realmente ouvir as nossas orações, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, dá-nos cada vez mais ânimo e incentivo, Pai, para ler a Tua palavra, Senhor, e para chegar a Ti, Senhor. Passemos humildes, Senhor, diante de Ti, Pai, porque os humilhados serão exaltados, Pai. Que nós possamos, Senhor, realmente mentalizar-nos, Senhor, de todas estas coisas que diz a Tua palavra, Senhor. E olhar, Senhor, mais a Ti, Senhor. Olhar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Olhar os Teus ensinamentos, Senhor. E dar-nos capacidade, Senhor, para transmitir, Senhor, a todo aquele que está ao nosso redor, Pai, para que possam, Senhor, realmente ver diferença nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos espelhar Cristo nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Abre os nossos corações para esta mensagem que vamos ouvir, Senhor. Possa ficar gravado nas nossas mentes, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, pôr em prática, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu, Senhor. Sabemos, Pai, Tu tens um propósito para cada um de nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor, realmente a encontrar este propósito, Pai, para que nós possamos, Pai, realmente servir como Tu mereces, Senhor. Obrigado, pedimos todas estas coisas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos então ouvir o nosso pastor na mensagem desta manhã. Ora, bom dia a todos os irmãos. Creio que já tinha cumprimentado a maioria dos irmãos. Também estou a dar os bons dias à irmã Adelaide, também já está conosco. E gostaria de pedir a todos os irmãos que têm as suas Bíblias consigo para abrirem em 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. É uma passagem subejamente conhecida. Poderia até referir que é uma passagem conhecida até da maioria das pessoas, mesmo não crentes. Com certeza que
muitas pessoas já ouviram falar de David e de Golias e da luta que se travou entre David e Golias. Não há dúvida que é uma passagem que muitas pessoas, até mesmo não crentes, usam para ilustrar que não importa realmente a dimensão do adversário. David era pequeno, era jovem e conseguiu vencer um adversário, um gigante. É uma passagem por isso mesmo que muitas pessoas conhecem. Creio que a maioria de nós já teve a oportunidade de se debruçar sobre ela, mas realmente os ensinos que podemos retirar dela são muito importantes para a nossa vida. Daí que nunca seja demais meditarmos na palavra do Senhor e meditarmos em passagens já muito conhecidas como esta. Reparem, irmãos, que no primeiro livro de Samuel nós temos este relato que descreve a guerra entre os israelitas e os filisteus. Como eu já tinha dito aos irmãos, realmente os filisteus eram um povo de origem grega. Atualmente a Grécia, portanto naqueles tempos obviamente que não havia a Grécia como nós a entendemos hoje, mas sim cidade-estado. Era assim que antigamente realmente os povos viviam em cidade-estado, cada cidade com o seu rei. Os filisteus vieram de o que é atualmente a Grécia. Era um povo, por isso mesmo, dado ao mar. As divindades estavam associadas ao mar. Dagon, uma das divindades principais dos filisteus, estava associada ao mar e era precisamente uma divindade, por isso mesmo, de origem marinha. Era um povo que foi sempre um grande adversário dos israelitas. Ocuparam a faixa de Gaza, hoje ainda é conhecida e pelos mais tristes motivos a faixa de Gaza, hoje é conhecida ainda hoje a faixa de Gaza, era essa pequena parcela de território da Palestina que os filisteus ocupavam. Constituíam sempre uma afronta aos israelitas e ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus Yahweh. Era uma afronta sempre que eles tinham contra Yahweh. A verdade é que esta batalha que nós iremos hoje ter a oportunidade de ler foi das principais batalhas que os israelitas travaram contra os filisteus. E poderemos afirmar mesmo que foi o princípio do fim dos filisteus. Davi teve um papel importantíssimo na derrota definitiva dos filisteus. Este povo que continuamente afrontava Deus e o seu povo foi definitivamente derrotado por Davi. Este é o princípio do fim dos filisteus. E diz-nos assim a palavra de Deus no capítulo 17, 1 de Samuel, e vamos nos focar nos 3 primeiros versículos, que já estão a ser projetados. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda de Além e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Até aqui, irmãos. Reparem como a disposição de guerra era típica daquele tempo, da época clássica. Uns ocupavam um monte, outros ocupavam outro monte, tinham um vale no meio, onde os soldados entravam em confronto físico. A disposição é clássica, é uma disposição clássica de preparação para a batalha. O que tem de diferente é exatamente a forma como esta batalha vai decorrer. Não é uma batalha que vai decorrer num vale,
mas é uma batalha que vai decorrer entre um adversário extraordinário e outro adversário também, por si, curiosamente, também extraordinário, mas por outros motivos. Reparem que o versículo 4 começa por nos descrever Golias, que era um homem com aproximadamente 2 metros e 72 centímetros. Andava aproximadamente os 6 côvados e um palmo, andava entre os 2 metros e 72 centímetros. Portanto, alguém com uma altura descomunal. E os versículos 5 e 6 descrevem-nos também tudo o que se associava a este homem, que era descomunal. Não era só a sua altura, 2 metros e 72, portanto, próximo dos 3 metros de altura. Ele também tinha tudo descomunal. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, aproximadamente 70 quilos. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, ou seja, 12 quilos pesava exatamente a lança, 12 quilos. Ou seja, era tudo descomunal neste homem. Era um homem que estava coberto dos pés à cabeça. Era este homem que era um homem com uma altura impressionante, que estava agora perante os israelitas a fazer um desafio, a propor um grande duelo. E esse duelo, reparem, consistia no quê? Parou, clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deixa a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Reparem que ele lança este desafio. Ele lança este desafio. O desafio era enfrentá-lo um homem contra um homem. Não um povo contra outro povo, mas um homem contra um homem. Reparem, irmãos, como nós realmente temos aqui a disposição para o duelo. E nós podemos compreender muitas vezes que na nossa vida nós também temos situações em que temos de enfrentar o nosso adversário de uma forma como que em duelo. O nosso adversário gosta de nos rondar, como diz Pedro, poderoso como um leão, bramando a quem possa tragar. Pedro descreve o nosso adversário como sendo alguém também poderoso. Não tão poderoso como o Senhor nosso Deus, porque não há ninguém que seja tão poderoso como o Senhor nosso Deus. Mas Pedro sabe que o adversário também tem poder e anda bramando como um leão, ou seja, anda bramando como alguém que quer tragar de uma forma completa, total, quer destruir de uma forma completa, total, integral a nossa vida espiritual. Reparem como este homem, Golias, simboliza realmente o mal na sua força, simboliza o mal na sua arrogância, simboliza o mal no seu desafio às nossas vidas. Ele gosta de desafiar, ele gosta de dizer, ele gosta de nos afrontar e afrontar o nosso Deus. E reparem que o versículo 10 diz exatamente o seguinte: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E agora reparem no que acontece quando nós olhamos para a nossa força, quando nós olhamos para as nossas capacidades. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Observem, irmãos, que este espantar, este temer, não vem por acaso. Lembremos como o Senhor tinha rejeitado realmente a Saul. Como o Senhor o tinha rejeitado. Versículo 14 do capítulo 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando nós estamos afastados de Deus, quando o Senhor se desagrada da nossa conduta, da nossa vida, e se retira de nós, nós com certeza que estamos perdidos. E não temos de maneira alguma em nós capacidade para resistir às afrontas do inimigo, aos desafios do inimigo. Lembremos que enquanto Saul teve o Espírito do Senhor com ele, Saul foi vitorioso contra os filisteus. Saul derrotou os filisteus em muitas batalhas. Saul era um homem que era um guerreiro por excelência. Mas a verdade é que aquele versículo 14 do capítulo anterior nos descreve a desgraça em que Saul se encontrava espiritualmente. O Senhor se retirou dele. O Espírito de Deus se retirou dele. Nós, sem o Espírito Santo na nossa vida, não somos nada. Não há poder nenhum em nós. Nós não temos capacidade para enfrentar as hostes do inimigo. Nós só somos vitoriosos quando o Espírito do Senhor está em nós poderoso, habitando em nós com poder. Aí está a nossa força, aí está a nossa vitória. Sem o Espírito de Deus na nossa vida, sem o Espírito de Deus em nós, nós somos nulos, derrotados à partida. Não estranhemos, pois, este espanto e este temor, porque era o povo que estava debaixo de um homem que não tinha já o Espírito do Senhor consigo. Era por isso mesmo um povo que dependia de um líder já derrotado espiritualmente. Porque esta batalha era uma batalha essencialmente espiritual. Entre Dagon, entre a divindade dos filisteus e o nosso Senhor Todo-Poderoso, Yahweh. Era essencialmente esta a batalha que se estava a travar. Uma batalha entre o povo de Deus e o povo do inimigo. E nesta batalha, nós temos de depender do nosso general, como nós portugueses gostamos muito da figura do capitão, por causa de Abril, não é? O 25 de Abril, do nosso capitão, o nosso Senhor. Porque é dele que temos a vitória. É dele que nós somos vitoriosos. E Deus serve-se daqueles que mais são desprezados e muitas vezes identificados como fracos e sem importância. Observem como agora entra em cena Davi, um jovenzinho pastor. E nós poderemos pensar, mas agora entra este rapazinho, ruivinho, tão jovenzinho, com uma pele tão bebê, tão de bebê, ainda tão bebezinho. Entra agora este jovenzinho, mas o que é que este jovenzinho pode contra um gigante? Contra um homem de guerra que desde a sua meninice estava habituado a travar batalhas. Mas reparem que é dos que são menos considerados, é daqueles que nós não damos valor, que achamos incapazes,
que Deus usa poderosamente para nos ensinar que nós, que não temos grande valor para o mundo, nós que não temos grande capacidade para o mundo, somos armas dele nas suas mãos. Observem os versículos 12 que nos introduzem Davi e observem do 12 até ao 16, irmãos. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Até aqui, reparem como os mais velhos são os mais importantes, os convocados para a guerra. Davi é relatado como aquele filho mais novo, como nos diz o versículo 14, o menor de todos. O bebê, aquele ainda, como os irmãos brasileiros gostam de usar, o caçula, não é? O mais novinho de todos, o menor. Os 3 maiores seguiam exatamente a Saul. Davi era o que apacentava as ovelhas, não tinha mais nada para fazer, a não ser ir cuidar dos rebanhos do seu pai. Portanto, tarefa de sua importância menor, nada de importante. Agora, o versículo 16 mostra-nos algo que vai despertar e vai transformar toda esta cena. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Ou seja, reparem, irmãos, durante 40 dias ninguém teve coragem, ninguém teve a ousadia de enfrentar Golias. Durante 40 dias, o inimigo foi trabalhando no espírito dos israelitas, foi amedrontando-os, foi desmoralizando-os. Demasiado tempo para ouvir um desafio, demasiado tempo para ouvir algo de obsceno acerca de Deus, dado que ele continuamente zombava de Deus e do seu povo. E reparem, irmãos, como esta situação continuou e prolongou-se de tal forma que Davi chegou a ouvir estas palavras. E eu vou dar um pulo até o versículo 23. E reparem, irmãos, que vou dar este pulo até o versículo 23, porque não há dúvida que dos versículos 17 a 22 nós temos realmente a descrição da ordem de Jessé para levar a comida aos irmãos. Davi é encarregado de levar a comida aos irmãos. E agora no versículo 23, quando Davi está no arraial, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Versículo 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei Henrique será de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará franca a casa do seu pai em Israel. Soluções políticas podemos nós considerar. Soluções políticas para resolver questões espirituais. Muitas vezes procuramos a solução em coisas terrenas. Quando o problema é de ordem espiritual, nós temos de enfrentá-lo pela ordem espiritual da vida. Mas o que é que Saul faz?
Dado que Saul estava vazio espiritualmente, porque o Espírito do Senhor se tinha retirado dele, Saul só tem um remédio: recorrer aos bens e cativar um do povo de Israel para ir combater Golias, com a promessa de que lhe daria riquezas, lhe daria a filha em casamento e o isentaria de impostos. Ou seja, soluções terrenas para uma verdade espiritual. É como mascarar as coisas. É como mascarar a nossa vida. Se nós temos uma dificuldade espiritual, nós temos de recorrer ao Senhor e à sua palavra para lidar com essa dificuldade espiritual. Nós temos de enfrentar os nossos inimigos espirituais com a palavra do Senhor e com a oração. Não é com os bens desta vida. Não é com os bens terrenos. Não é com promessas nesta terra que nós conseguimos solucionar a nossa vida espiritual. Reparem como muitas pessoas realmente vivem neste engano e pensam: eu não vou me preocupar com a minha vida espiritual agora, porque ela realmente não está bem, mas eu qualquer dia soluciono a minha vida espiritual, vou antes preocupar-me em amontoar riquezas e bens e viver uma vida realmente bastante avantajada. E a verdade é que muitas pessoas recorrem às coisas materiais para substituir a verdade espiritual, que é: eu preciso de salvação para a minha alma. Eu preciso de salvação para a minha vida espiritual. E essa salvação está em Deus. Não está nas coisas materiais. Saul disfarçou. Saul tentou cativar. Mas aquela batalha era essencialmente espiritual. E não era com a promessa da sua filha, das riquezas, da isenção de impostos, que ele iria enfrentar Golias, ou que alguém iria conseguir enfrentar Golias. A dimensão espiritual desta batalha exigia alguém cheio do Espírito do Senhor. E estamos a compreender que esse alguém cheio do Espírito do Senhor era exatamente aquele que era o caçula, como os nossos irmãos brasileiros dizem, o mais novo. Aquele Davi que foi levar a comida aos irmãos, ao acampamento. Aquele que era o desprezado, aquele que tinha a tarefa menor de cuidar do gado do pai, de apacentar as ovelhas. E reparem como este homem, este jovenzinho ainda, porque ainda era um jovem, na realidade não era um homem maduro, ainda era um jovem, estava cheio do Espírito do Senhor. Era o único capaz de enfrentar Golias. Versículo 13 do capítulo 16 mostra-nos como o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quer dizer, o Espírito do Senhor encheu completamente Davi. Preencheu totalmente. Não havia espaço na sua vida que não tivesse cheio do Espírito do Senhor. Todo o seu ser estava plenamente repleto do Espírito de Deus. É este homem cheio do Espírito de Deus que consegue enfrentar Golias. E na nossa vida espiritual também, irmãos. Temos de estar cheios do Espírito Santo para enfrentar o inimigo, para enfrentar as hostes espirituais. Não é com coisas, com bens, que nós vamos lá nesta vida. Não é com casamentos arranjados. Não é com isenção de impostos. Não é com riquezas que nós conseguimos prevalecer nesta vida. Não nos deixemos enganar.
É pelo Espírito de Deus habitar poderosamente em nós que nós somos capazes de enfrentar as hostes espirituais desta vida, o inimigo, e prevalecer em pé. Reparem na força de Davi, observem bem, e eu agora gostaria de chamar a vossa atenção particularmente para o versículo 26. Observem bem. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E repetiram as palavras de Saul. Reparem no segredo de Davi. Observem o que é que ele diz. Quem é aquele homem que farão àquele homem que ferir a este filisteu? Ou seja, não o tornou algo extraordinário, mas disse simplesmente que era um mero filisteu. E tirar a afronta de sobre Israel. Afronta. Ou seja, Davi estava a compreender que ele era motivo de chacota, de escárnio para o Senhor do povo de Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu, este que não tem pacto com o Senhor nosso Deus, que não foi circuncidado, que não tem pacto com o Senhor? Quem é este para afrontar os exércitos do Deus vivo? Reparem como Davi tinha plena confiança no Senhor. Plena confiança e coragem no Senhor. A sua confiança, a sua coragem estava em Yahweh, o Deus vivo, em contraste com Dagon, o Deus morto dos filisteus. Ele estava firmado no Senhor, ele estava cheio do Espírito do Senhor. Por isso, ele não compreendia como é que aquele homem ainda estava ali a afrontar os exércitos. E reparem como este Davi vai estar exatamente agora disposto a pelejar contra Golias. É ele quem se predispõe, é ele quem avança, é ele quem se mostra disponível para ir. Vou dar um pulinho até o versículo 34, irmãos, e vou mostrar exatamente aos irmãos como a partir do versículo 34 nós temos o Davi a falar com Saul e a mostrar a sua disponibilidade para ir. Disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi relata a experiência de vida com Deus. Aquilo que nós muitas vezes nos esquecemos, irmãos, experiência de vida com Deus. A fé é alimentada exatamente pela palavra de Deus.
e pela vivência da palavra de Deus. A minha fé é fortalecida pela palavra de Deus e é alimentada pela experiência que eu tenho de praticar a palavra de Deus. A prática da palavra leva-me a ver Deus a agir na minha vida, leva-me a ver como a palavra é verdadeira, digna de toda a confiança, e na medida em que eu a vou vivendo e praticando, eu vou vendo a mão de Deus a agir em mim. O que é que Davi tinha de experiência de guerra? Nenhuma. Mas que experiência é que ele tinha da vida? De enfrentar gigantes como um leão e um urso. Ele não tinha experiência de guerra. Ele nunca guerreou com outro homem. Mas a experiência que ele tinha era de enfrentar gigantes, bestas, feras, como o leão e o urso, que habitavam a Palestina em abundância. Era esta a experiência que ele tinha. Porque o Senhor tinha estado com ele quando ele apacentava os rebanhos do seu pai e tinha-o capacitado para proteger sempre as ovelhas do seu pai do leão e do urso, que muitas vezes iam e queriam tragar. E ele saía vitorioso pelo poder de Deus. Reparem como ele diz: assim será este incircunciso filisteu, como um deles, como o leão e o urso, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Ou seja, irmãos, a vitória está exatamente assegurada pelo poder de Deus a agir em nós e através de nós. Nas nossas batalhas espirituais, a vitória está-nos assegurada na medida em que eu confio em Deus, na medida em que eu pratico a sua palavra, na medida em que eu me vou alimentando cada vez mais e fortalecendo a minha fé, e é nesta confiança e é neste poder que eu enfrento as hostes do inimigo no presente século. Eu consigo derrotar o inimigo neste presente século, firmando-me na palavra, na oração e vivendo a palavra na íntegra na minha vida. E à medida que eu vou vivendo e vendo Deus agir, eu vou fortalecendo a minha fé e vou permitindo que a minha fé se torne cada vez mais forte e cada vez mais alicerçada nele. E é assim que eu consigo prevalecer de pé nas batalhas espirituais que travo na minha vida. Este Davi não tinha aspecto de guerreiro. Não. O próprio Saul, no versículo 33, diz: tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Para Saul, o aspecto de Davi era de um mocinho, era de um jovenzinho, ainda com a sua pele ainda de bebê, a sua pele ainda sem rugas, muito imaculada, não é? Mas, para Deus, Davi era já um jovem experiente na dependência de Deus e no depender do poder de Deus para livrá-lo de situações difíceis e más, como a do leão e a do urso. Por isso, Davi recusa toda a armadura de Saul. Dos versículos 38 ao 39, nós temos Saul a querer vestir Davi com a sua armadura.
Mas, irmãos, não nos deixemos enganar. Nós não podemos vestir a armadura de ninguém. Nós temos de vestir a nossa própria armadura que Deus tem para nós. E nós sabemos qual é a armadura. Paulo falou sobre a armadura do crente. E cada um tem de vestir a sua própria armadura, irmãos. Não nos deixemos enganar. Ninguém veste a armadura de outro. Nós temos de vestir a nossa própria armadura que Deus nos dá, como Paulo diz. E por isso mesmo, Davi não consegue andar com a armadura de Saul, porque não é usando a armadura de outro que eu vou prevalecer, é vestindo eu próprio a minha armadura espiritual. E é assim que ele sai, com a sua armadura espiritual. E que armadura é essa? Reparem no versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Ou seja, Davi vestiu a sua própria armadura. Davi vestiu a armadura espiritual que Deus lhe deu, que era o cajado de pastor, a dependência que ele tinha de Deus, o cajado para trilhar o caminho, para o apoiar. Reparem noutra, os 5 seixos do ribeiro para combater, a funda para atirar. E nesta dependência de Deus e com estas armas básicas, extremamente elementares, ele enfrenta exatamente o filisteu. E é interessante ver que o filisteu, o nosso inimigo, gosta de zombar daquilo que Deus nos dá. Reparem no versículo 43. E vamos começar pelo 42. Vamos começar pelo 42, irmãos. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Primeiramente, o inimigo gosta de nos mandar abaixo. Aspecto muito jovenzinho, muito ruivozinho, muito bebezinho ainda. Mas, versículo 43... Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ou seja, o inimigo não só gosta de nos mandar abaixo, como também gosta de nos amaldiçoar. Gosta de trazer todo o mal sobre nós. Mas ele gosta também de nos amedrontar. Versículo 44. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ele gosta de nos amedrontar também com a morte, com a imagem da morte. O inimigo, por isso mesmo, procura tudo para nos derrotar à partida. Mas o que é que nós temos em Deus para enfrentar? Observem como Davi nos ensina o que temos. E como podemos enfrentar estes ataques pertinentes do inimigo sobre a nossa vida. Versículo 45. Reparem, do 45 ao 47, nós temos as armas de Davi que podemos exatamente nos apropriar delas para combater estes pensamentos malignos do inimigo que muitas vezes nos vêm na nossa vida espiritual. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão.
Ou seja, o que é que Davi tinha? Fé firme em Deus. Sabia que ele ia em nome do Senhor. Ele não ia em seu próprio nome. Ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ia em nome do Senhor Yahweh, a quem o inimigo tinha afrontado. Ele ia com fé. Ia com fé que a vitória já estava assegurada. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Esta é uma ordem de fé. Esta é uma afirmação de fé. Uma afirmação de quem sabe que a vitória já está assegurada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na nossa vida, a vitória espiritual já está assegurada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temos de temer as ameaças do inimigo. A vitória está conquistada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, testemunho. A vitória é para a honra e glória de Deus, não é para a nossa honra e glória. A vitória espiritual é para testemunho, para fortalecimento da fé de todos os que dependem do Senhor e são seu povo. Reparem no versículo 47. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Este testemunho é importantíssimo para nos fortalecermos uns aos outros. Reparem como esta passagem nos está a dizer que hoje nós temos a vitória assegurada por Cristo Jesus nas nossas batalhas espirituais. Porque nós não vamos em nosso nome, nós vamos em nome do Senhor e enfrentamos-la em nome do Senhor. E é nestas vitórias espirituais que quando nós partilhamos e quando nós exatamente damos testemunho de como o Senhor foi conosco, que nos fortalecemos cada vez mais e nos tornamos cada vez mais vitoriosos. E tudo redunda para a sua honra e para a sua glória. E a verdade, irmãos, é que é nesta dependência de Deus que nós temos a vitória. Eu vou pedir à Marta para me ler, por favor, Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Ou seja, nós nos preparamos para o dia da batalha. Salomão, filho de Davi, aprendeu que tem de fazer a sua parte, tem de vestir a armadura de Deus. Tem de se preparar para o dia da batalha. Nós temos de vestir a armadura que Deus nos dá. Mas é do Senhor que vem a vitória. Não é em nós que está a vitória. É do Senhor que vem a vitória. E a verdade é que a vitória foi total. Dos versículos 48 até ao versículo 54, nós temos a vitória de Davi. E reparem como nos diz o seguinte a palavra do Senhor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com... Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até às portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom.
Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. É interessante vermos como Davi, orientado por Deus, toma a iniciativa de se avançar. Muitas vezes é difícil nós avançarmos nas nossas batalhas espirituais. É muito complicado na nossa batalha espiritual nós avançarmos. Muitas vezes preferimos ficar na retaguarda, na defesa. Mas a melhor estratégia nem sempre é a defesa. Neste caso de batalha espiritual, a melhor estratégia é avançar. Como o Senhor Jesus fez com Satanás. Quando da tentação de Satanás no deserto, o Senhor atacou com a palavra. O Senhor avançou sobre ele com a palavra. É esta a estratégia do crente. O crente, para sair vitorioso, tem de avançar com a palavra. Neste caso, Davi avançou e acertou no único ponto onde o filisteu não estava protegido, a testa. Se os irmãos observaram a descrição do filisteu, do Golias, hão de reparar que ele estava protegido desde a cabeça até aos pés, excepto na testa. A testa era a única ponta do seu corpo que estava descoberta. Foi precisamente aí que o Senhor direcionou a pedra, o seixo do ribeiro, que se foi cravar na testa do filisteu e o fez perder os sentidos e tombar e cair em terra. E foi assim que Davi o decapitou e levou a cabeça do filisteu para Jerusalém. Reparem como a vitória foi total. E o testemunho foi importantíssimo. Observem como este testemunho de vitória sobre Golias fez com que todos os homens de Israel e Judá, versículo 52, se levantassem, alegrassem e perseguissem os filisteus e os derrotassem nos mais diversos locais para onde eles tinham fugido. Observem como o testemunho dá alento, o testemunho traz alegria, traz força, traz coragem, traz alento para a nossa vida espiritual. O testemunho dos feitos de Deus são tremendos, impulsionam-nos, revigoram as nossas forças e fazem-nos sair mais vitoriosos ainda espiritualmente. É interessante ver como tudo isto acontece com Saul sem saber quem era este homem. Diz-nos a palavra, versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner: viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. É interessante vermos como não é importante de quem nós somos filhos terrenos. Muitas vezes nós alicerçamos na nossa família, no nome da nossa família. Muitas vezes nós pensamos que realmente ser crente e ser filho daquele e do outro é muito importante. Mas o principal é sermos filhos de Deus. Não é o nome da nossa família que é relevante. Não é os feitos da nossa família que são importantes. Nós não nos podemos um dia desculpar perante Deus pelo que não fizemos, porque a nossa família já tinha feito. A nossa família já tinha conseguido. O importante é como nós fomos vasos nas mãos de Deus nesta vida. Não é o nome da nossa família, não é de quem nós somos filhos que é relevante. É tu és filho de Deus e o que é que tens feito?
Não é o que os outros alcançaram, mas o que tu estás a alcançar pelo poder de Deus. E a verdade é que Davi simplesmente se afirma, e terminamos este capítulo com o versículo 58, dizendo: filho de teu servo Jessé belemita. Interessante vermos como Davi se afirma simplesmente como um filho do servo de Saul, Jessé belemita. Nós somos filhos de Deus. Ou seja, temos Deus como nosso Pai. Nesta vida, nestas batalhas espirituais, nós podemos compreender que só temos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há vitória em mais parte alguma. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Só em Cristo Jesus é que nós somos mais do que vencedores. Paulo descobriu isto. Que possamos nós também descobrir que é em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. E que possamos continuamente nos encher do seu Santo Espírito, pois é nele que temos a vitória. Que assim seja. Deus, sua palavra, graças a Deus pela certeza que nós temos que com ela a vitória é certa. E então, depois deste grande ensinamento, vamos cantar o hino do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixe chorar, mas me abrigará do pecado que me vem livrar. A sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Perigo de se calar, ele poderá livrá-la. Eterno sempre susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz e enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, siga ao vencedor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida só está. No perigo que se cala, ele poderá livrá-la. Se o eterno siga susterá. Perigo ao que pode causar terror, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. No
nunca o deixarei, mas se eu serei, sempre vejo cheio de perdão. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, que te entrega firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, ele poderá agarrar. Seu poder eterno sempre a sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Perigo que se cala, ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Glória a Deus por isto, que nós possamos realmente entender e compreender e que esta certeza possa ser uma realidade nas nossas vidas para todo o sempre, para a honra e glória do nosso Deus. Pedimos agora ao nosso irmão pastor Pedro para nos finalizar com oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, realmente pela tua palavra, pelos ensinos que podemos reter para a nossa vida, Pai, pela forma como tu, Senhor, nos falas, nos comunicas e nos revelas realmente, Senhor, a tua vontade para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque temos a vitória assegurada, a vitória espiritual, porque tu, Senhor, a asseguraste na cruz. E tu realmente, Senhor, ao ressuscitares ao terceiro dia, revelaste o poder total sobre as hostes do inimigo e como os derrotaste e aniquilaste ali, reduzindo-os realmente a uma mera escravidão espiritual. Obrigado, Pai, porque nós temos assegurado a vitória, Pai, nesta vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a usar a armadura que tu nos dás. Ajuda-nos, Senhor, a realmente investirmos cada vez mais tempo no devocional, no a sós contigo, Senhor, na leitura da tua palavra, na oração, na dependência realmente do teu Santo Espírito, Pai, no enchermos-nos realmente de ti, Senhor, e esvaziarmos-nos do nosso eu. Ajuda-nos, Senhor, realmente a sermos como Davi, completamente repletos do teu Santo Espírito, Pai, porque é assim que nós somos vitoriosos nesta vida. E ajuda-nos, Senhor, realmente a ir para a batalha espiritual, Senhor, confiantes na tua vitória, Senhor, e sabendo que tu estás connosco e nos capacitas, Pai, para realmente derrotar o inimigo pelo poder da tua palavra. Dá-nos, Senhor, o discernimento espiritual para compreender o que convém, o que não convém para a nossa vida. E abre os nossos olhos, Pai, para realmente nos apercebermos que é contigo e em ti que nós temos a vitória. Não é sozinhos, isolados. Não é, Senhor, com a nossa força, com o nome da nossa família, que nós somos vitoriosos, mas é em ti, por ti. É realmente na dependência de ti e contigo que nós somos vitoriosos nesta vida, Pai. Dá-nos a vitória espiritual e ajuda-nos, Senhor, a realmente depois atribuir tudo para a tua honra e glória. A rendermos-te a honra e a glória de vida. Que realmente, Pai, este exemplo de preparação e de luta espiritual que Davi teve com Golias, que possam ser um incentivo para nós também vivermos na dependência de Ti, na confiança de Ti e no fortalecimento da nossa fé em Ti e na vivência da Tua palavra, Senhor, que nos alimenta e nos fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, realmente a vivermos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, compreendendo que não vivemos aqui para nós mesmos e para nosso prazer, para nosso deleite, mas sim para a Tua honra e para a Tua glória, porque é esse o propósito pelo qual nós fomos criados. Ajuda-nos, pois, e dirige-nos, Pai, no resto deste dia,
conduz-nos, Pai, conforme te apraz. Obrigado por todos os que estiveram connosco hoje. Obrigado por todos os que ontem também se predispuseram a nos ajudar na limpeza do espaço. Que realmente seja um espaço, Pai, usado por Ti poderosamente para a salvação de almas ali em Vila Nova da Barquinha, Senhor. Que realmente possamos ocupar aquele espaço com a confiança de que Tu estás connosco, a certeza de que Tu estás ali connosco, e que possamos ser sal e luz ali naquela vila, Senhor, trazendo salvação a muitas almas, Pai, que anseiam por Te conhecer e por ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Dirige-nos, Pai, para a Tua honra e glória te pedimos tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus.